Muito bem, irmãos, agora sem nenhuma demora, vamos para o Evangelho de João, capítulo 10. Eu peço que você abra a sua Bíblia, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, mantenha a sua mente com toda a atenção e o seu coração com o espírito ensinável para a pregação da palavra de Deus. Se você puder não se levantar, se você puder não fazer movimentação no nosso auditório, é muito bom, só se for realmente muito necessário. Estou vendo alguns irmãos lá fora, deve ser pelo calor, porque espaço temos no auditório, mas também não tem problema, espero que o áudio chegue bem aí para os nossos irmãos aí fora. João capítulo 10, eu peço que você então, acredito que você já abriu a sua Bíblia para lá, vamos ler a partir do versículo 11, vamos ler do verso 11 ao verso 16. Meu irmão Edinho já orou por todos nós, mas eu careço mais uma vez de fazer uma oração após a leitura. Então acompanhe comigo, com atenção a palavra de Deus, João capítulo 10, a partir do versículo 11. Assim diz o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. De quem não são as ovelhas. Vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. Verso 16, ainda tenho outras ovelhas que ainda não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Senhor, agradecemos por tua santa e poderosa palavra. E suplicamos pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos visite esta noite, trazendo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, edificando a Tua igreja, consolando o Teu povo, encaminhando o Teu povo a bom pasto. E se ainda há alguém que ainda não tem Jesus Cristo como o bom pastor, que hoje seja o dia da sua salvação, e que hoje esta pessoa possa se encontrar com Jesus e de fato pertencer a Ele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, é assim que nós oramos com fé, no nome de Jesus. Amém. Estamos vendo a série Eu Sou. Esta frase Eu Sou é uma frase messiânica. Esta frase Eu Sou remonta ao que o Senhor revelou para Moisés lá em Êxodo, lá no livro do Êxodo, quando o Senhor disse a Moisés que o seu nome era o Eu Sou, que significa o eterno, o autoexistente, aquele que é a essência de todas as coisas. Todas as coisas são periféricas, ou todas as coisas são contingentes. Apenas Deus é essencial. Quando Jesus disse em João capítulo 10, versículo 58, que ele era o Eu Sou, quando ele disse aos fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava reivindicando a sua divindade, ele estava reivindicando a sua eternidade igual ao Pai. E temos visto que Jesus marcou esta frase com outras ilustrações. Por exemplo, no capítulo 6, versículo 35, já vimos que Jesus disse, eu sou o pão da vida. Nesse sentido, Jesus é o pão eterno que desceu do céu para satisfazer a todo aquele que chama pelo seu nome, a todo o faminto, a todo o sedento
que aí então tem como Jesus por necessidade primária da sua vida, dando-lhe vida eterna. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Nesse sentido, Jesus estava dizendo que ele era confiável e que ele conduziria o seu povo, e que somente por meio de Jesus Cristo, o homem que está em trevas, o coração totalmente em trevas, pode achar a luz, a salvação e a vida eterna. Semana passada nós vimos, ainda neste capítulo 10 de João, quando Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Está aqui no capítulo 10, versículo 7, que nós não voltaremos, mas está dentro desta atmosfera do bom pastor, aonde falamos que quando Jesus disse que ele era a porta do aprisco das ovelhas, é ele que dá o acesso ao Pai, é ele que protege as suas ovelhas, e é ele que faz com que as ovelhas se sintam então pertencentes a ele. Hoje nós falaremos um pouco mais sobre isso, mas não sobre a perspectiva de Jesus ser a porta do curral, a porta do aprisco. Jesus é o próprio bom pastor, que não somente cuida, mas também está pronto para dar a sua vida no lugar das suas ovelhas. Então, João capítulo 10, versículos de 11 a 16, talvez nós seguiremos em outros textos do próprio capítulo 10 de João. Também será importante ver alguns versículos do Antigo Testamento, mas aqui o discurso de Jesus é o mesmo, é um discurso messiânico. O discurso que ele cuida do seu povo, que ele alimenta o seu povo, que ele guia o seu povo e, sobretudo, que ele dá a sua vida para abençoar e salvar o seu povo. Acredito eu, irmãos, que o texto não tem nenhuma complexidade. Acredito eu que a ilustração que Jesus usa é bastante clara quando ele se refere a si mesmo como o bom pastor. Mas eu quero que você perceba, além da figura pastoral, pelo qual esta figura pastoral se sacrifica pelas suas ovelhas, eu quero mostrar aos irmãos que esta figura também faz parte do universo messiânico. O que significa então Jesus ser o bom pastor? E mais ainda, quem são estas ovelhas? Quais são as características dela? E finalmente, o que significa que o bom pastor, ele dá a sua própria vida para poder salvar as suas ovelhas? Então, nesse sentido, eu quero mostrar aos irmãos que nesta revelação do bom pastor, Jesus ama, protege, guia e conhece o seu rebanho. E ele está disposto, pelo qual assim aconteceu, dar a sua vida pelas ovelhas. Então, o primeiro aspecto que eu quero trazer para o texto, para a nossa apreciação do texto, é este aspecto do conhecimento de Jesus para com as suas ovelhas. Veja aqui capítulo 10, versículo 11, quando ele diz: eu sou o bom pastor, e o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, perceba que as ovelhas pertencem ao bom pastor. E esta figura, irmãos, é uma figura muito significativa no Antigo Testamento. Não sei se os irmãos vão lembrar, mas quem foi o primeiro pastor da Bíblia, na revelação bíblica no Antigo Testamento? Quem foi o primeiro? Alguém lembra quem foi o primeiro pastor? Não, Abel. Vocês lembram que Abel, ele ofereceu ao Senhor o melhor do seu rebanho? Você lembra disso ou não? Então Abel se torna um tipo de um bom pastor, aquele que pegou o melhor do seu rebanho e ofereceu para o Senhor. Também temos Abraão. A Bíblia diz que o pai da fé também era um homem poderoso e que era pastor de ovelhas. Também temos Moisés que após fugir
do Egito, quando ele foi perseguido porque ele acabou matando um egípcio para poder proteger um patrício seu, a Bíblia diz então que ele casou e depois ele se uniu ao seu sogro, se tornando pastor de rebanhos no modo geral, de gado miúdo, mas podemos por assim dizer que Moisés também de fato ele foi pastor. Inclusive Números capítulo 27, versículo 17 diz, usando esta linguagem, que o Senhor chamou a Arão e a Moisés para apacentar o rebanho do Senhor. Mas talvez o pastor mais conhecido que temos no Antigo Testamento é o próprio Davi, não é? A Bíblia diz que desde cedo Davi tinha esta atribuição, e ele apacentava os rebanhos do seu pai. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, que o próprio Deus o tirou do rebanho, o tirou das pastagens para poder apacentar o rebanho do Senhor. E no Salmo de número 77, versículo 20, a Bíblia também vai dar este tom para a pessoa de Davi. Mas o que eu quero destacar, irmãos, e aí fazendo um claro conceito messiânico, é que o mesmo Davi que foi chamado de pastor, o pastor do meu povo, o pastor do rebanho do Senhor, claramente existem profecias que haveria um descendente de Davi, que ele seria também o bom pastor. Por exemplo, Isaías capítulo 40, versículo 10. Eu vou ser rápido nos textos, então se os irmãos quiserem só ouvir, mas se você quiser, você, claro, pode conferir. Isaías capítulo 40, versículo 10, o texto diz: eis que o Senhor virá com poder e o seu braço dominará sobre toda a terra. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante a sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços o recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam, e guiará suavemente as suas ovelhas. Então Isaías capítulo 40, a partir do versículo 10, claramente Deus aponta como o Senhor sendo este grande e bom pastor, que está sempre cuidando das suas ovelhas, porque ele as conhece. Jeremias capítulo 23, versículo de 1 a 4, Jeremias 23, de 1 a 4, ele diz: ai dos maus pastores, que destroem e dispersam as ovelhas. Ovelha do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós despedaçastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as vestistes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor, e eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todos os apriscos para onde as tiverem afugentado, e as farei voltar para o meu rebanho, e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentarão, e nunca mais temerão, nem se assombrarão. Eu, o Senhor, o disse. Eis que vem dias, diz o Senhor, que estenderei a minha mão, e levantarei a Davi, um descendente do renovo, o justo, sendo ele rei, reinará, agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça. Nos dias de Judá, Davi apacentará o meu povo para todo o sempre. Então perceba, irmãos, que esta linguagem pastoril não somente traz os aspectos mais afetivos, da própria relação de ovelha, de pastor e ovelha, mas este significado vai para além disso.
Deus se coloca como o bom pastor, aquele pastor por excelência, aquele pastor que nunca falhará, aquele pastor que sabe cuidar do seu rebanho e sabe exatamente o que o seu rebanho precisa. Então, nesse sentido, irmãos, a definição de Jesus ser o bom pastor é que ele conhece, é que ele sabe esta sua condição. É uma condição messiânica, mas é uma condição messiânica que traz consigo a afetividade, porque ele tem cheiro das ovelhas, ele está se relacionando com as ovelhas. O texto vai dizer em João capítulo 10, que ele conhece as suas ovelhas, inclusive ele as chama pelo seu nome. Já já eu vou fazer uma aplicação em relação a isso. Então, nesse sentido, irmãos, o bom pastor conhece, literalmente ele conhece as suas ovelhas. Tem uma outra profecia em Ezequiel capítulo 34, a partir do versículo 11, que diz assim, atenção: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como um pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrarei de todos os males e todas aquelas que andam espalhadas. No dia nublado, no dia escuro, eu as tirarei e as colocarei no aprisco e as congregarei. Eu, o Senhor, o tenho dito. Então perceba, irmãos, e eu poderia usar mais outros textos proféticos, textos que apontam para o Messias, como a figura do bom pastor, do excelente pastor. Então, quando Jesus fala isso, em João capítulo 10, a partir do versículo 11, ele está fazendo um contraste claro com a liderança de Israel. Perceba comigo, irmãos, João capítulo 10, a partir do versículo 12 agora. Depois que ele se declara no versículo 11, sendo ele o bom pastor, o excelente pastor, o pastor messiânico, ao ponto de se sacrificar pelas suas ovelhas. Veja comigo o versículo 12 e o versículo 13. Ele diz: mas o mercenário é que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sei que a palavra mercenário talvez traz para nós uma conotação mais negativa, e de fato é. Mas aqui, no modo geral, eu quero que você entenda o texto. No modo geral, essa palavra mercenário é alguém que é assalariado, alguém que recebe para fazer um serviço. E aqui não tem nada a ver com a prebenda pastoral, é apenas a figura do mercenário que está ali apenas pelo dinheiro. Esta é a ideia. E Jesus está dizendo não. O bom pastor, ele vai para além disso, porque as ovelhas são suas. Ele não é apenas um assalariado. Ele se relaciona com as suas ovelhas, e por isso que o versículo 11 e o versículo 14, veja comigo o versículo 11 e o versículo 14, emoldura o versículo 12 e 13, perceba que aqui é um argumento de contraste. Versículo 11 ele diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14 ele diz de novo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. E aí no versículo 12 e no versículo 13, como que estivesse dentro desta moldura do bom pastor, ele fala do mercenário. Então, nesse sentido, irmãos, o que eu quero dizer a princípio de que o Senhor Jesus, sendo ele o bom pastor, ele conhece a sua condição no aspecto de ser ele, por excelência, esse pastor, este pastor messiânico, este pastor que foi apontado pelos profetas para a nação de Israel e também para nós. Já vamos chegar a nós aqui, mas o que ele está dizendo é que o serviço dele é uma vocação.
é um chamamento para além de alguém que é apenas assalariado. É uma vocação pelo qual ele está fazendo com gosto, ele está fazendo com todo esmero. E Jesus então está dizendo: eu sou este bom pastor que foi pronunciado no Antigo Testamento. E ele vai mais além, irmãos. O bom pastor conhece as suas ovelhas. O texto vai dizer que o bom pastor, ele tem as suas ovelhas como sua propriedade. O versículo 11, ele diz que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Agora, versículo 14, esse bom pastor, ele se relaciona com as suas ovelhas. Ele diz: conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então existe uma clara relação pelo qual o bom pastor está apacentando o seu rebanho. Eu gostaria de fazer aqui algumas preliminares aplicações para dizer aos irmãos que, assim como Jesus está dizendo à nação de Israel que ele é o bom pastor e ele está ali para se relacionar com as suas ovelhas, diferentemente do mercenário que não tem nenhum tipo de relação pessoal, assim é também, irmãos, conosco, agora a igreja, gentios e judeus, se relacionando neste aprisco do Senhor. Eu poderia usar pelo menos 4 textos claros que no Novo Testamento, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro usou esta ilustração, que Jesus Cristo conhece as suas ovelhas. Você pode imaginar isso, meu irmão? Que Jesus sabe o seu nome, mas não é porque ele sabe de todas as coisas, não. Ele de fato é onisciente. Ele de fato é igual ao Pai e o Espírito Santo. Ele tem a ciência de todas as coisas, porque dele procede toda a ciência e toda a sabedoria. Mas não é isso que eu estou falando, não é deste atributo da onisciência de Deus. Eu estou falando de relacionamento. Jesus nos conhece, Jesus sabe quem somos. Ele mesmo escreveu o nosso nome no livro da vida. Se eu pudesse usar a ilustração do aprisco, ele mesmo nos escreveu para entrarmos no seu próprio aprisco. Eu nunca vi, mas se você procurar saber sobre a cultura da criação de gado miúdo, de ovelhas, por exemplo, muitas pessoas que conhecem esta cultura vai dizer que as ovelhas conhecem a voz do pastor. E para o Antigo Oriente, aqui você pode buscar depois informações sobre o aspecto agropastoril do Antigo Oriente. Era muito comum os pastores nomearem as suas ovelhas. 100 ovelhas, 200 ovelhas, e ele então nomeava as suas ovelhas. Jesus está se apropriando desta linguagem, esta linguagem que em primeiro lugar é messiânica, em primeiro lugar ela é profética, mas agora ele está se colocando tão próximo do povo, dizendo: eu sou esse bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e dela eu sou conhecido. Você já conhece o bom pastor? Você já se relaciona com ele? Você já tem intimidade com aquele que lhe chamou pelo nome e conhece todas as suas dores, conhece todas as suas dificuldades, e ele sabe exatamente o que você precisa? Se você já tem o Senhor como o seu bom pastor, certamente você poderia orar o Salmo de número 23, que ele é o nosso, de fato, o bom pastor. Jesus Cristo é o cumprimento cabal do Salmo 23, o bom pastor, que guia o seu povo, que conhece o seu povo, que mesmo se andarmos pelo vale da sombra da morte, o Senhor, que é o bom pastor, sempre estará conosco. Veja que agora no versículo 15, ele segue a ilustração, e ele vai falar sobre proteção.
versículo 15, ele diz: assim como o Pai me conhece a mim, e também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebo do meu Pai. Perceba que agora no discurso do bom pastor, ele coloca a relação dele com o Pai. E ele está fazendo uma clara harmonização, uma clara associação com ele sendo o bom pastor com as suas ovelhas. O que ele está dizendo aqui, irmãos, que é assim como o Pai conhece ao Filho, neste relacionamento triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho se conhecem desde a eternidade. Ele está dizendo que também ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas dele são conhecidas, por isso que elas podem se sentir seguras, por isso que elas não precisam temer ao mercenário, apesar de ser de fato um perigo iminente do mercenário, elas não precisam temer. Então veja que nesse momento há uma divisão entre os judeus da identidade de Jesus. Perceba comigo o versículo 19, capítulo 10, versículo 19, o texto diz: tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras, e muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si, porque o ouvis? E diziam os outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? Perceba que ainda era efeito do milagre que Jesus tinha feito no capítulo 9 do cego de nascença, e que aqueles homens não poderiam ouvir a voz do Senhor, eles estavam cegos e eles estavam tropeçando. Então aqui ainda é o efeito disso, e Jesus está dizendo: eu conheço vocês, eu protejo as minhas ovelhas, elas não precisam temer a nada, porque eu dou a minha vida por elas. Eu não preciso ser pago para isso, é uma vocação. Eu conheço o Pai e o Pai me conhece, e assim eu as conheço, eu sei quem elas são, e por isso elas podem, por assim dizer, descansar em mim. Ainda no aspecto de que Jesus conhece e protege as suas ovelhas, eu queria voltar para o versículo 16, porque aqui há uma inserção muito importante. Capítulo 10, versículo 16, ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e estas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quem são as primeiras ovelhas de Jesus? As primeiras ovelhas de Jesus é o povo de Israel. Isto é uma profecia messiânica sendo cumprida. Mas Jesus está dizendo que tem outras ovelhas que não são deste aprisco, e convém, é necessário que Jesus as arrebanhe, ou seja, as traga para dentro do aprisco. E aqui, irmãos, apesar de não ter uma clara e direta citação da igreja, dos gentios, melhor dizendo, podemos claramente aplicar esse texto, na realidade, interpretar esse texto desta forma. Eu e você não precisamos, não foi necessário nascermos com a ascendência israelita. Como gentios, Jesus nos buscou. Como gentios, como aqueles que estão fora do aprisco, como ovelhas que não têm pastor, a Bíblia diz que Jesus nos conheceu e nos protege. Nos protege do mercenário, nos protege até de nós mesmos, que este seria o nosso terceiro ponto.
Jesus precisou se oferecer pelas ovelhas, entregar-se a si mesmo para poder nos proteger de nós mesmos. A ilustração se dá por causa dos nossos pecados, conforme Isaías 53, o texto que os jovens cantaram hoje, o texto que a gente viu na EBD, especificamente do versículo 10 ao versículo 12, que a Bíblia diz que ao Senhor agradou moê-lo fazendo-o enfermar. Foi do agrado de Deus o sacrifício voluntário e perfeito do seu Filho. Então, nesse sentido, irmãos, Jesus se oferece voluntariamente, o bom pastor dando a sua vida pelo rebanho. Se você perceber no capítulo 10, a partir do versículo 17, do versículo 17 ao versículo 18, ele vai dizer: por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida é dada voluntariamente. Veja, irmãos, versículo 17 e 18, é por isso que estamos protegidos, é por isso que estamos totalmente seguros nas mãos do bom pastor, porque ele não é mercenário e como voluntário ele se entregou, como voluntário ele nos amou, voluntariamente ele nos conhece e nos protege para nos garantir como sacrifício perfeito a nossa salvação. Ainda no versículo 17 ao versículo 18, quando ele diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la, e ninguém a tira de mim, o que ele está dizendo é: o que eu vou fazer na cruz é por livre e espontânea vontade, é por amor, pelo grande amor que o Senhor Jesus Cristo nos amou. Então, nesse sentido, irmãos, quem é Jesus? Jesus é o eu sou, o eterno, o eu sou que ecoa desde quando o Senhor se apresentou a Moisés, mas é o eu sou eterno que nos conduz, que nos conhece, que nos protege e que deu a sua própria vida em resgate das suas ovelhas. É interessante que Davi também ele fez isso, não é? A Bíblia diz que Davi, ele lutou com um urso e com um leão. Pense num caba brabo. Mas aí é uma figura clara, irmãos, de que Davi se arriscou por causa das ovelhas. Jesus não se arriscou, ele se entregou. Não era um risco, por acaso ele morreu ou não. Ele precisava morrer. Ele precisava dar a sua vida no resgate das suas ovelhas. Por isso que ele é o único que nos traz segurança. E aí, irmãos, a partir do capítulo 10, versículos 22, nós não sabemos exatamente qual é o intervalo de tempo que tem, mas a gente já viu que até o versículo 21, Jesus estava na ocasião da festa dos tabernáculos. Mas veja versículo 22. A Bíblia diz que Jesus em Jerusalém estava em uma festa, a festa da dedicação, e era inverno. Que festa da dedicação é essa? Me permita dizer aqui apenas que esta festa da dedicação, a festa do Hanukkah, não é uma festa que aparece no Antigo Testamento, ok? Se vocês procurarem no livro de Levítico, no livro de Números, no Pentateuco, vocês não vão achar. Esta festa foi estabelecida como tradição judaica e, segundo os historiadores, esta festa iniciou-se por causa de um levante de uma família, chamada a família dos Macabeus. Depois os irmãos podem procurar sobre isso. Eles se revoltaram porque um dos generais que fazia vassalo o império, o império ainda seleucida, a história diz que ele pegou uma porca e ele sacrificou esta porca no templo. Isso aí foi antes da vinda de Jesus, no tempo neotestamentário.
intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento. Você vai ver ali por volta do ano 150 antes de Cristo. Então, segundo a história, a família dos Macabeus se levantaram e, como guerreiros, eles então tiveram sucesso contra aqueles que eram os opressores de Israel. E aí eles estabeleceram o Hanukkah, que é a festa da dedicação, aonde a família dos Macabeus entraram no templo e eles bravamente lutaram contra os opositores. E eles conseguiram vencer um grande exército com poucas pessoas, vencer esses opositores. Milagre de Deus. E aqui é a festa do Hanukkah, a festa da dedicação, no inverno, provavelmente dezembro, janeiro, no nosso calendário, que no hemisfério sul não é inverno, é verão, mas no hemisfério norte seria então inverno. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque Jesus, que conhece, protege e se ofereceu por nós, ele vai de novo falar essa ilustração, meses depois, dizendo o seguinte: atenção, em versículo 22, em Jerusalém havia uma festa da dedicação, vocês já sabem, essa festa era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam, pois, os judeus e disseram: até quando terás as nossas almas suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois de quê? Vocês estão comigo? Versículo 26, vocês não são o quê? Das minhas ovelhas, como eu já tenho dito. Então é interessante, meses depois, Jesus volta à mesma temática. Aí agora eu quero, a guisa de a caminhar para a nossa conclusão, versículos 27 ao 29. Atenção, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, a ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Você percebe que essas palavras ditas na festa do Hanukkah, na festa da dedicação, ela tem um peso ainda mais significativo? Lembra que segundo a história, isso não está na Bíblia, mas segundo a história, os Macabeus, eles bravamente guerrearam e, de certa forma, purificaram o templo em Jerusalém, na época dos Macabeus. Depois sucumbiram pela força do império. Mas o que Jesus está dizendo nesta festa é que os judeus podem ter segurança em Jesus, que Jesus os protege, Jesus conhece as suas ovelhas, porque Jesus se ofereceu para dar a sua vida e resgatá-las, irmãos. Essas palavras nos traz segurança de vida eterna. Perceba, Jesus diz: vocês não podem me ouvir, vocês não podem me seguir, porque vocês não são do meu aprisco. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. E mais ainda, versículo 28, escute: eu dou a vida eterna. Deixa eu lhe dizer isso esta noite. Tudo o que você precisa hoje do bom pastor é a vida eterna. Tem outras coisas que ele nos dá e nos garante por sua providência amorosa, mas a maior de todas as providências é a vida eterna, porque o bom pastor também se tornou o Cordeiro de Deus para dar a sua vida para resgatar essas ovelhas desgarradas que não têm pastor. Essas palavras, irmãos, deveriam nos dar total confiança de que Jesus é o excelente pastor. Como disse o apóstolo Pedro, o supremo pastor, o excelente pastor, o bom pastor.
Eu quero concluir, irmãos, esta mensagem do bom pastor. O bom pastor que nos conhece, o bom pastor que nos garante e nos protege, que nos guia, que cuida de nós. O bom pastor que se entregou para nos dar a vida eterna e dizer o seguinte: você já é ovelha de Jesus? Você tem certeza disso? Deixa eu lhe dizer, e eu não quero colocar dúvidas no seu coração, mas eu quero dizer a você que a principal característica das ovelhas de Jesus é a obediência. Por 3 vezes ele disse nesse texto: as ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Tem muita gente que diz que é ovelha de Jesus, mas se você quiser tirar a prova, se você quiser de fato entender se de fato você tem ouvido a voz do Senhor, pode ter certeza, meus irmãos, que esta prova nunca falhará, que é a prova da obediência à sua voz. João já tem dito isso. João capítulo 6, 44, 65. João capítulo 8, versículo 43, 47. João capítulo 10, pelo qual ele já disse aqui claramente. O Senhor Jesus Cristo claramente diz que é impossível você estar no aprisco de Jesus, mas ao mesmo tempo se comportar como um bode rebelde. Inclusive ele vai dar esta ilustração, que os bodes ele apartará para um outro lado, que não será no seu aprisco eterno, mas será um local onde há choro e ranger de dentes. Essa ilustração ela é muito forte. Então as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz, como a gente ouviu aqui. Ouça a voz de Jesus e sonde o seu coração, meu irmão. Ser do aprisco de Jesus não é apenas participar do rol de membros de uma igreja, mas ter uma clara disposição de obedecer a sua voz. Mais uma vez, não estou dizendo aqui que vamos alcançar a perfeição. Você me entende? Nenhuma ovelha de Jesus alcançará a perfeição. Mas uma coisa é certa, conforme a Bíblia e conforme o Evangelho de João. Meus irmãos, depois por favor leiam. Leiam João 8:31, 12:26, 14:15, 21, 23, 15, 10, 14. Mais de 8 vezes o próprio João diz da boca de Jesus: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E Jesus está dizendo aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguirão. Então, se você quiser se autoexaminar, veja se você não é um rebelde. Se você com a boca profere o nome do bom pastor, mas com seu coração você dá ramadas. Sabe o que é ramada? Você faz assim até com o pé, para dar uma cabeçada em desobediência ao Senhor. Eu sei que essa ilustração que eu usei foi um tanto quanto, talvez ofensiva, mas é isso que o texto deve nos conduzir a pensar. As ovelhas de Jesus querem obedecer o seu Senhor. Se você tem estado rebelde contumaz, rebelde prazeroso, eu quero dizer a você hoje que, segundo o texto sagrado, você não é ovelha de Jesus, porque as ovelhas de Jesus obedecem à sua voz. Amém? A ovelha de Jesus tem disposição para segui-lo, segundo a sua palavra de amor e sabedoria. Um outro aspecto que eu queria também dizer é sobre a segurança e o descanso que podemos ter nas mãos do bom pastor. Às vezes vivemos vidas muito ansiosas,
Às vezes não damos conta de tantas demandas que temos neste mundo louco, marcado pelo pecado, este caos que é o mundo que jaz no maligno. Mas sabe de uma coisa? Nós, ovelha do aprisco de Jesus, podemos descansar pelo cuidado do bom pastor. É isso que o Salmo 23 diz. É isso que o salmista conduz ao povo de Deus pensar, imaginar, refletir e se apropriar. Descanse nas mãos do Senhor. Há momentos que virão os predadores, há momentos que seremos cercados por perigos, mas Jesus sempre estará conosco e podemos descansar em suas mãos. Inclusive ele até disse isso aos seus discípulos: ó rebanho do meu pasto, né? Ele não usa esta linguagem no contexto do Sermão do Monte, mas eu quero inserir aqui, né? Ó rebanho, não estejam ansiosos por coisa alguma, não fiquem preocupados, porque eu cuido de vocês. Você crê que Jesus cuida de vocês? Você crê que você não precisa ficar ansioso pelas coisas do amanhã que ainda nem aconteceu? Não estou dizendo que você deve ser uma pessoa relaxada, uma pessoa imprudente. Não é isso. O que eu estou dizendo é que nós estamos seguros, irmãos, seguros em Jesus. E mais ainda, escute, quando eu pecar e quando você pecar, lembre que o bom pastor morreu em nosso lugar, que agora o seu sangue foi derramado em nós, e por isso que não há mais nenhuma condenação. E eu posso garantir que quando eu cantar, quando eu orar, quando eu cear, quando eu estiver em comunhão com os meus irmãos, eu sei que eu estou nas mãos do meu pastor, e nada pode me arrebatar dela. Mas para isso você precisa obedecer, né? Ser de fato ovelha, que tem como característica obediência para ter descanso. E finalmente, irmãos, gratidão. Sejamos gratos ao Senhor por tudo que Ele nos fez. O bom pastor. Éramos rebeldes, ovelhas sem pastor. Na realidade, éramos bodes, rebeldes contra Deus. E o Senhor nos arrebanhou. E haverá um dia que em um só coro, irmãos, nós cantaremos o bom pastor, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Seja grato. Ore ao Senhor todos os dias dizendo: Senhor, muito obrigado por fazer parte do teu rebanho, por fazer parte do teu pastoreio, de saber que o Senhor me guarda, que o Senhor me protege, que o Senhor se ofereceu em meu lugar. E em obediência eu quero te devolver tudo aquilo que o Senhor é digno de receber. Que sejamos gratos ao Senhor. Ele é o nosso bom pastor. Então podemos descansar, em obediência servi-lo, e assim confiar de que em gratidão Ele vai nos conduzir até o aprisco final. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, por essa palavra que deve nos encher de fé, esperança e, sobretudo, amor a Jesus, sendo Ele o nosso bom pastor. O bom pastor que foi profetizado, tipificado por Davi, que foi apontado pelos profetas e cabalmente cumprido em Jesus Cristo. O bom pastor que nos conhece pelo nome, que sabe as nossas dores, que sabe o que precisamos. O bom pastor que nos conduz, que nos guarda. O bom pastor que se ofereceu em nosso lugar, para nos livrar de nós mesmos, dos nossos corações rebeldes, e para nos dar um novo coração, ouvidos para ouvir a sua voz, um coração para obedecer a sua palavra. Em gratidão, nos ajude a obedecer e com confiança descansar no Supremo e no bom pastor. E se há alguém aqui em nosso meio que não tem certeza que ainda é do aprisco de Jesus, que hoje essa pessoa se renda aos pés de Jesus,
sendo Ele aqui como foi revelado, sendo Ele o bom pastor, o único, absolutamente o único que pode garantir a perfeita condução do seu rebanho até o dia final, pois Ele se entregou para poder dar a sua vida por causa do seu rebanho. Então, se há alguém em nosso meio que não tem Jesus como seu Salvador, como seu bom pastor, que hoje seja o dia da sua salvação. E para nós, crentes, ovelhas do teu pasto, nos faz obedecer a tua voz, nos faz em gratidão devolver em obediência e amor, e nos faz descansar no teu aprisco, para a glória do teu próprio nome, pois é assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.